Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Diversos assuntos hoje. Inclusive, hoje é o dia de São Paulo e Vasco, jogo importantíssimo, para o Vasco chegar aos 40 pontos, faltando aí em tese 5, para chegar ao número mágico de 45, ficarmos livres aí de qualquer descenso, possibilidade de descenso e etc. E daí para frente, pensar já no Brasileiro do ano que vem, no Carioca do ano que vem e tal, né? Copa do Brasil não, que ainda estamos nessa competição, mas mirar, se for o caso, numa Sul-Americana, eis que aparentemente jogadores e Rafael Paiva já jogaram a toalha com relação a Libertadores. Bom, e claro, mais tarde eu vou soltar um vídeo falando do jogo, né? E depois, obviamente, se eu quiser comentar alguma coisa da coletiva do Paiva, eu também costumo soltar vídeo aí sobre isso, né? Sem me contaminar com o que o Paiva fala. Assisto o jogo, comento, depois, se eu quiser, eu falo algo sobre o Paiva. Bom, vamos lá. KPMG, né? Antes de falar de KPMG, tem que lembrar aos senhores que há uma execução judicial apresentada por um escritório que ajuizou ações para o associativo, para o Salgado, para que houvesse o impedimento de sócio, de credor, quem quer que seja, pense assim, impedir ou tentar impedir que houvesse a transformação do Vasco Futebol em Vasco SAF e depois para que a Vasco SAF pudesse ser adquirida suas ações pela 777, como foi em 70%, mas só até hoje 31% integralizados, né? Tem essa execução essa execução judicial, tá? Já está aí. Esse escritório pediu para penhorar aí valores referentes ao passe do Ryan, né? Aparentemente, o passe do Ryan tem uma penhora já sobre ele, o passe do Ryan, algo em torno da monta de 6 a 8 milhões. Então já tem isso aí, né? Que era a dívida do Salgado, que ele deveria ter pago, ou pagado no português correto, lá atrás, e não transferido a dívida, deixado de transferir a dívida para Vasco SAF, que está hoje aí, né? Calote do Salgado, mais um calote do Salgado. Ele contratou a KPMG para iludir os sócios, torcedores, para que pudessem votar pela transformação do futebol do Vasco em Vasco SAF, e depois para que pudessem os sócios votar pela aquisição das ações da Vasco SAF pela 777, lá atrás, na monta de 70%. Então tudo isso aí foi feito, né? Pelo Salgado e pela 777, né? Foi um engendrado, um conluio, né? Olha só, vou te dar 70 milhões. Você diz lá que vai botar 70 milhões no Vasco, transforma o futebol em Vasco SAF, e depois eu compro as ações, blá, blá, blá. Então, tudo isso aí foi feito, né? Para iludir os sócios, e conseguiram. Outro calote do Salgado. Não só do escritório, que atuou para impedir ações contra a transformação do futebol do Vasco SAF, mas também calote da KPMG, que fez um estudo, né? Uma viabilidade, uma diligência, due diligência, para mostrar ao torcedor aí, para que ele pudesse deixar que o Vasco fosse vendido tranquilo para 777, que estava tudo bem. Então, hoje, tem essas duas dívidas aí, né? Inclusive, a KPMG tem a desfaçatez de ajuizar uma ação contra o Vasco, uma execução judicial contra o Vasco, cobrando 25 milhões ou 26 milhões, né? Por uma coisa que ela fez errado. Ela apresentou um estudo de viabilidade para que o Vasco fosse vendido para 777, transformado em Vasco SAF antes, né? Já 777 quebrada, já controlada pela ACAP e mais, pasmem, né? E um ano para frente já havia notícias do mundo inteiro de falência dela, e já havia, no momento que ela soltou a diligência, também a due diligência, a auditoria, o estudo de viabilidade, chame como quiser, de notícias de falência, e ela cagou e andou para isso. Ela foi consorte do Salgado nessa manobra, né? Aí vamos lá, vamos seguir. Situação não sabia disso, amarelo de roxo. Oposição também não sabia disso. Todos tiveram acesso ao contrato, todos tiveram acesso ao estudo de viabilidade, de viabilização para a transformação do Vasco em SAF, depois aquisição pela 777. Todo mundo sabia disso. Conselho de Beneméritos não sabia disso. Conselho Fiscal agora sabe, né? Agora, supostamente, o Conselho Fiscal tomou conhecimento, blá, blá, blá. É uma nojeira só.
E tem youtuber aí que diz que o Salgado não quis vender o Vasco. Ele foi só uma marionetezinha usada e blá 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 e blá blá blá. Osório, Duque Estrada, Salgado são os mentores, né, e os feitores dessa cagada que fizeram com o Vasco. Cadê a ação do Pedrinho contra KPMG para responsabilizá-la dos prejuízos que ela provocou ao Vasco, eis que deixou o Vasco ser vendido para uma empresa falida já no momento da apresentação da viabilidade pela KPMG? Cadê a ação do Vasco, Pedrinho, em face dessa história de advocacia que impediu que o Vasco se defendesse, o associativo, né, os sócios defendessem o Vasco de ações para impedir que houvesse essa transformação, com esses argumentos: está falida, está quebrada, não tem isso, não tem aquilo, tudo uma babaquice só, para inglês ver, né? Bom, segundo tópico aí, Carecão soltou um vídeo agora dizendo que hoje estaria contra a ação que o Pedrinho fez, que pensando melhor teria sido esperar setembro, bônus de subscrição, a compra do Vasco, recompra do Vasco por R$1.000, blá 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 blá. Ainda é muito difícil ainda a gente cravar alguma coisa, né? Porque tem alegações fortes para ter agido e alegações fortes para não ter agido. Essa alegação aí, não, setembro chegaria, eles não teriam como aportar, a 77 estava falida, a EICAP não queria, blá blá blá, mas não tem uma prova aí contundente que a EICAP não salvaria esses 31%, aportando mais valores, né, para ano que vem chegar aos 70%, para não perder esse investimento. Então não posso cravar aqui que foi uma coisa errada que o Pedrinho fez e tal, tinha que deixar chegar a setembro para ver o bônus de subscrição, que a gente não tem prova concreta que não haveria uma manobra aí para que a EICAP ou outra empresa qualquer, né, ou até mesmo uma empresa que soubesse de tudo, falasse para a Lindy Hall: olha, tem um ativo lá no Vasco que vai perder a validade se não houver mais um aporte, vamos aportar lá para a gente não perder 31% e ter acesso a 50%, ano que vem 70%, tudo é possível. Inclusive o Careca Vascaíno colocou aí situações com relação à própria opinião do Levin, né? Repriso aqui, não sou Levin, não sou Pedrinho, tem argumentos aí para os dois lados. Eu acho, modesta parte, que não era para ter esperado setembro. As coisas piores se apresentariam pela frente, né? E o Vasco aí se precaveu, né? Ou impediu, melhor dizendo, né? Se precaviu, melhor dizendo, para que houvesse o impedimento de prejuízos maiores para o Vasco. Mas respeito quem diz que o Pedrinho está certo, respeito quem diz que o Pedrinho tinha que esperar o bônus de subscrição, eu respeito tudo isso aí, né? Mas o Pedrinho tem que agir, tem que entrar com ações contra a KPMG, contra esse escritor e contra o Salgado, para responsabilizar tudo que ele fez de prejuízos contra o Vasco. Não pode deixar passar batido. Bom, São Paulo e Vasco hoje, e depois Vasco e Galo. Espero que o Vasco jogue nesses dois jogos com força máxima. Já teve tempo para descansar. O argumento que de lesões podem ocorrer também em treinamentos. O Vasco tem que fazer um treino agora antes de jogar contra o Galo. É muito tempo parado. É descanso, mas também atrapalha o rendimento, o treinamento do Vasco, do futebol do Vasco. Então acho jogar com força máxima hoje. Jogar com força máxima contra o Galo, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte: jogar sem medo, pelo menos com linha média, transição rápida, sem os volantes darem bote lá em cima, sem os volantes saírem das posições, porque o volante está aí para cobrir lateral e impedir que os caras cheguem na zaga rápido. Essa é a função do volante. E se você quiser, um deles ajuda um pouco na criação, blá blá blá, mas como tudo no futebol tem uma engenharia, o volante tem que ajudar mais na cobertura dos laterais ou alas, impedir que os caras cheguem, que o oponente chegue rápido à zaga, que deixe ela mano a mano, e se puder municiar aí o meio de campo da parte da criação, na transição ofensiva, e por que não também o ataque chegando lá para finalizar. Quantos volantes nós tivemos aí, né, que chegaram lá, fizeram gols, tinham domínios de bola, né?
Então esse é o que eu peço, jogar sem medo. Fez um gol, não recua, né? Fez um gol, tenta fazer o segundo, joga com calma, não dá o contra-ataque ao adversário. Acho que o Vasco tem que amadurecer e o próprio Rafael Paiva também tem que amadurecer, mas amadurecer com inteligência e não ficar com medo de jogar, medo de atacar com calma, com tranquilidade, né? Saber que São Paulo não é bicho-papão e o Galo tem melhores jogadores, mas também não é bicho-papão. Já vimos aí que a gente já fez um bom jogo contra o Galo e temos de 4-1 aqui em casa no São Paulo. Ah, mas era uma outra situação, era. Todo jogo é uma situação diferente, mas eu acho que o Vasco tem que jogar tem que jogar o jogo, sem ter medo. Transição ofensiva, linha média, pelo menos, e impedir, né, que haja aí um buraco no meio de campo, porque é o meio de campo que defende, que ajuda a defesa, é o meio de campo que ajuda o ataque, tudo isso aí é feito de uma engenharia. Futebol não é por acaso que os times jogam, ganham, e essa babaquice de dizer que futebol é ganho por detalhe, isso é uma grande babaquice. Pergunta se o Klopp e o Guardiola dizem isso, detalhes. Não, futebol é treinamento, é tática, e infelizmente, né, os jogadores do brasileiros ficarem impedidos muitos, né, de jogar mais livres, atacar mais e tal, porque trouxemos muito aqui a tática europeia para cá e é o jogo, né? Você não tem agora como botar aí dois pontas e um atacante que não marcam ninguém, né? Eles têm pelo menos que recompor o meio, né? E o centroavante ou o atacante de frente, pelo menos perturbar ali na saída de bola do time oponente. Bom, se gostou do conteúdo aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber do YouTube os avisos, notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.